Desde que João escreveu o livro do Apocalipse no final do primeiro século, as palavras do capítulo 13 têm instigado o imaginário dos cristãos. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17. Essa misteriosa marca da besta, associada ao número 666, tem sido alvo de incontáveis interpretações, geradas por medos e especulações ao longo dos séculos, especialmente a partir do século XX, com o avanço da tecnologia e o crescimento do controle estatal. No imaginário popular, a primeira e mais óbvia especulação sobre a marca da besta foi literal. Uma marca visível do número 666 na mão direita ou na testa. Essa ideia foi popularizada em pregações e filmes evangélicos do século XX, como na série chamada Um Ladrão na Noite, de 1972. Milhares de pessoas acreditaram que um dia o governo implantaria tatuagens com esse número para controlar a população e que quem aceitasse estaria perdido para sempre. Apesar de simbólica, essa visão literal permanece viva até hoje, especialmente entre os que têm pouco contato com o simbolismo profético da Bíblia. Nos anos 70 e 80, com a popularização dos computadores, muitas teorias começaram a circular. Um exemplo famoso foi o boato de que existia um supercomputador em Bruxelas, na Bélgica, chamado A Besta, que registrava dados pessoais de todas as pessoas do mundo. Embora essa história nunca tenha sido comprovada, ela foi amplamente difundida por pregadores e revistas cristãs. O medo era muito claro. O computador seria usado para rastrear e controlar a todos, sendo assim o meio pelo qual a marca da besta seria imposta. Então, muitos passaram a desconfiar do computador. Nos anos 80 e 90, o código de barras foi a bola da vez e gerou grande alvoroço no mundo cristão. Alegava-se que os traços nas extremidades de todo o código representavam o número 6. Portanto, 3 traços simbolizariam 666. Assim, vídeos, panfletos e pregações foram produzidos em massa, alertando que o código de barras era o início do sistema da besta. Como o código de barras passou a ser exigido em praticamente todos os produtos comerciais, muitos cristãos viam nele um cumprimento literal do texto de Apocalipse 13. Ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca. Relacionaram então a compra, a venda e o código de barras com a profecia da besta. Mas, apesar da controvérsia, o código de barras se mostrou apenas como mais uma tecnologia comercial. Porém, o temor profético continuou migrando para novas formas de controle, seguindo a imaginação do povo. E então, com os avanços da tecnologia de identificação por radiofrequência, começaram a surgir microchips capazes de armazenar dados e serem implantados sob a pele. Empresas suecas e norte-americanas passaram a utilizar esses chips como forma de autenticação pessoal, alguns até para abrir portas ou realizar pagamentos. Imediatamente, setores cristãos interpretaram isso como o cumprimento direto da marca da besta. O fato de o chip ser implantado na mão ou até na testa, em alguns experimentos, reforçou esse temor. Dessa maneira, o medo se intensificou com a pandemia do ano de 2020, quando vacinas e passaportes sanitários foram exigidos em muitos países. Algumas pessoas associaram essa medida a uma prévia da marca, a imposição de regras globais para acesso ao comércio e à circulação de pessoas. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, os cartões magnéticos também foram vistos com suspeita. Era muito comum ouvir que o sistema financeiro global, dominado por poucos bancos centrais, preparava o caminho para a submissão econômica de todos os povos. E mais recentemente, com a ascensão dos pagamentos por aproximação, o Pix, Apple Pay e biometria,
O temor de um sistema unificado de controle voltou com força. Hoje, muitos já nem usam mais dinheiro físico. Com isso, a ideia de que ninguém poderá comprar ou vender se tornou mais fácil de imaginar, principalmente quando associada a um sistema digital centralizado e possivelmente censurável. Mais recentemente, surgiram as moedas digitais dos bancos centrais, como o Drex no Brasil e o dólar digital nos Estados Unidos. Diferente das criptomoedas descentralizadas, as CDBCs são controladas por governos, o que levanta um alerta entre cristãos atentos às profecias. A principal preocupação não é apenas o dinheiro digital, mas o fato de o Estado poder bloquear uma pessoa individualmente, sem necessidade de processo judicial, bastando para tanto uma simples diretriz política. Isso lembra o cenário de Apocalipse 13, onde só poderá comprar ou vender aquele que tiver a marca do poder que está em Roma. Combinado a sistemas de identidade digital, crédito social e rastreamento por inteligência artificial, o temor se intensifica ainda mais. Muitos cristãos estão convencidos de que a marca da besta será um sistema de controle global, digital e centralizado, que exigirá obediência às normas impostas por uma autoridade mundial vindo de um líder mundial malévolo. Mas podemos ver com toda essa especulação através dos anos que o povo está confundindo a marca com a tecnologia de controle efetivo. Cremos que a tecnologia para o controle efetivo de cada indivíduo é um pressuposto para a implementação da marca do anticristo, atuando na aplicação real da pena sobre a pessoa que não tiver a marca, mas ela em si, isto é, a tecnologia. Ela não é a marca. Uma coisa é a marca da besta, outra coisa é a tecnologia que vai aplicar a sanção caso a pessoa não tenha essa marca. Mas existe uma igreja que é mal compreendida por muitos, e isso será ainda maior quando chegar o tempo de prova. Então, existe uma igreja que estuda a Bíblia e tem uma compreensão diferente de todas as demais igrejas porque ela estuda e entende as profecias. Dentro do contexto adventista do sétimo dia, há uma compreensão que é muito diferente das especulações populares. Para esses estudiosos, a marca da besta não será um chip, uma tatuagem ou um código, mas sim a imposição da adoração no domingo em lugar do sábado bíblico. Para os adventistas, a besta do Apocalipse representa um sistema religioso que usurpou a autoridade de Deus e mudou sua lei. A Bíblia chama esse sistema de diversas maneiras como o chifre pequeno, a mulher assentada na besta, o anticristo, o filho da perdição, o homem do pecado, a besta que sobe do mar, etc. A imposição da guarda do domingo, por decreto civil, profetizado em Apocalipse, capítulo 13, versos 15 a 17, será o sinal de lealdade à besta, contrastando com o selo de Deus, que é a obediência ao sábado do quarto mandamento. Isso qualquer um pode descobrir lendo Apocalipse, capítulo 14, e os versos 9 a 12. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem, e recebe sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então aqui nós vemos claramente que no final só existirá dois grupos distintos, somente duas classes de pessoas. Os que recebem a marca da besta e vão para o lago de fogo, e o outro grupo formado pelos que guardam os mandamentos de Deus e vão para o céu. É tão claro isso que só não vê quem não quer. Agora, muitos podem alegar: mas quais mandamentos de Deus? Os 10 mandamentos. Simples assim. Quando os fariseus e escribas interrogaram Jesus sobre a questão de alguns de seus discípulos não lavarem as mãos, o mestre disse: vós bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus,
E em seguida citou o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento que está na lei de Deus. Então, os 10 mandamentos são importantíssimos para a prova final porque eles expressam a conduta dos que serão salvos. Eles expressam a conduta dos que habitam o céu, dos que moram com Jesus. Lá no céu, os que vivem com Jesus, eles não matam, não roubam, não adulteram, não mentem, não têm inveja, adoram somente a Deus, etc. Mas se alguém ainda tem dúvida, tente responder uma pergunta. Certa vez, quando saía do templo, possivelmente pela última vez, Jesus disse a seus discípulos que seus seguidores no final dos tempos seriam perseguidos, atormentados, muitos seriam mortos e seriam odiados por todas as nações. Então, a pergunta é a seguinte: como um país cristão como os Estados Unidos, o Brasil, Portugal, Espanha, etc., como um país cristão vai perseguir um cristão? Esses países são, pelo menos em tese, democráticos. Então, como eles vão perseguir e matar cristãos? A resposta é bem simples: pelo confronto direto contra a lei de Deus. O Estado não pode obrigar o cidadão a adorar somente a Deus, a não adorar imagens, a não tomar o nome de Deus em vão. O Estado não pode obrigar o cidadão a guardar o sábado. Mas, confrontando a lei de Deus, eventualmente o Estado poderá obrigar o cidadão, em vez de guardar o sábado, obrigará o cidadão a guardar outro dia diferente do sábado, por exemplo, guardar o domingo. E é isso que vemos através de movimentos em prol do domingo espalhados pelo mundo todo. A Laudato Si do Papa Francisco, o Projeto 2025 nos Estados Unidos, a Aliança Europeia pelo Domingo Sem Trabalho, Sábado Verde e outros movimentos que promovem o domingo livre sem trabalho. Há no mundo todo vários movimentos pedindo ao Estado para legislar sobre a questão do descanso dominical obrigatório. Relatórios e conferências ligadas à ONU têm cada vez mais abordado a questão do descanso humano como estratégia de desenvolvimento sustentável. Por trás desse discurso, percebe-se uma tendência clara: alinhar governos e sociedades a um padrão universal de repouso semanal. O domingo aparece, então, como alternativa prática e já enraizada na cultura ocidental, sendo promovido como ponto de convergência entre política, religião e ecologia. Nos últimos anos, diferentes organizações se uniram em torno da ideia de um sábado verde, sábado que não é sábado, na verdade é um domingo ecológico em que toda atividade comercial e industrial seria interrompida para dar descanso ao planeta. Essa proposta tem conquistado espaço em debates internacionais e até em políticas públicas de algumas nações, apresentando o descanso dominical como medida de sustentabilidade e sobrevivência global. Mesmo em Israel, a nação onde o sábado é institucionalizado como dia sagrado em debate público, começam a surgir vozes que propõem um repúdio ao ritmo estabelecido há milênios. No fim de 2022, o Jerusalém Post chegou a sugerir que o domingo se converta em dia de descanso legal, estendendo o fim de semana de sexta-feira à noite até segunda-feira de manhã, com o propósito de curar divisões sociais, fortalecer laços familiares e permitir que o povo viva a vida plenamente. Embora o sábado permaneça inviolável por lei, essa proposta revela uma inquietação crescente que sonha redefinir costumes seculares, insinuando que até o coração do Estado judeu pode, gradualmente, acolher o domingo como parte de seu cotidiano. Um sinal claro de que o tema dominical está ganhando força, inclusive nos lugares mais insuspeitos. A princípio, essa lei parece inofensiva e até necessária, e de fato, não há nada de errado em descansar no domingo. Sim, descansar no domingo não é pecado. Mas acontece que as relações humanas não são estáticas. Elas são dinâmicas e constantemente estão a mudar. Então, eventualmente, uma hora dessas a crise vai chegar e vai se espalhar pelo mundo todo. E então, essa lei que parecia inofensiva se tornará na mais cruel e tirana lei contra a humanidade. Além de obrigar o mundo todo, não somente a descansar no domingo, ela vai obrigar as pessoas a profanarem o santo sábado do Senhor.
E contra os infratores dessa lei será aplicada a mais dura de todas as penas, a pena máxima, a pena capital, a pena de morte. Sim, é isso mesmo. Muitos cristãos vão perder a cabeça literalmente. Como o próprio Jesus disse em Mateus 24, verso 9. Outros serão perseguidos, atormentados nas prisões, e finalmente será criada uma outra lei. Agora, para exterminar da face da terra essa maldita raça dos guardadores do sábado. Mas aqueles que caminham em comunhão diária com Jesus não têm por que temer, pois a presença dele jamais os abandonará. Ele sustentará os seus escolhidos até mesmo diante da morte, e nada foge ao seu controle soberano. Tudo o que vier a acontecer será parte do processo necessário para a purificação do caráter e para o amadurecimento espiritual que prepara e fortalece o coração para habitar eternamente ao lado de Cristo. Quando esses sinais se cumprirem, não devemos nos desesperar, mas sim nos alegrar, pois será a certeza de que a nossa redenção está às portas. O decreto dominical, isto é, a marca da besta, não será apenas uma lei civil, mas uma linha divisória espiritual. Cada ser humano será chamado a decidir entre obedecer ao Criador, que gravou seus mandamentos com o dedo com letras de fogo em tábuas de pedra, ou submeter-se às tradições humanas que exaltam o domingo. O sábado se tornará o sinal visível de fidelidade a Deus, enquanto o domingo se tornará o sinal de lealdade à besta. E assim, o universo contemplará a solene escolha de cada alma. Portanto, é fundamental lembrar que a marca da besta, segundo a linguagem profética, não será literal. Ela é simbólica. Na Bíblia, marca na testa simboliza pensamentos e crenças. É na testa que fica o lobo frontal, região do cérebro responsável por tomada de decisões, enquanto marca na mão direita representa ações e obediência forçada. Isso sugere que a marca será uma decisão consciente de adorar e obedecer a um poder contrário a Deus, seja por convicção, testa, ou por conveniência, mão direita. Assim como os servos de Deus serão selados espiritualmente por convicção, de acordo com Apocalipse 7 e o verso 3, os que recebem a marca da besta o fazem por decisão e submissão, quer voluntária, por conveniência ou forçada. Então, a marca da besta será mais do que uma tecnologia. Será uma questão escolha. Vimos que ao longo do tempo, a marca da besta já foi atribuída a objetos, sistemas e tecnologias. Alguns justificadamente perigosos, outros apenas fruto de medo e desconhecimento. Mas a essência do conflito final, revelado em Apocalipse, não é apenas sobre economia ou política. É uma guerra sobre adoração com consequências eternas. A marca da besta será o resultado de uma escolha espiritual e definitiva, irreversível, sem possibilidade de alteração, onde cada ser humano decidirá com quem vai querer passar a eternidade, a qual autoridade vai obedecer, ou ao Criador, que santificou o sábado, ou à besta, que impõe uma falsa adoração no domingo. O clímax do grande conflito anunciado em Apocalipse não será apenas uma disputa de sistemas políticos ou econômicos. Será a batalha final entre a lealdade à lei de Deus e a lealdade à lei dos homens e submissão ao poder das trevas. A marca da besta selará destinos de forma irrevogável, dividindo para sempre a humanidade em dois grupos. Cada ser humano terá diante de si uma escolha solene e eterna: adorar ao Criador, que santificou o sábado como sinal de autoridade divina, ou curvar-se à autoridade da besta, aceitando o domingo como falso dia de repouso, selo de obediência à autoridade de Roma. Nesse momento decisivo, o futuro eterno de cada alma estará em jogo. Será a grande prova final. O coração da batalha final girará em torno de um mandamento específico da lei de Deus: o sábado, o memorial da criação. Enquanto os homens exaltam suas próprias tradições e leis, o sábado se levanta como um sinal eterno de lealdade ao Criador. É justamente este mandamento que será o ponto precisamente controvertido,
alvo dos maiores ataques e desprezo, pois ele expõe a autoridade legítima de Deus em contraste com a autoridade usurpada da besta, que precisa do apoio coercitivo do Estado para estabelecer sua marca de autoridade. O que vemos ao longo da história é que as tecnologias mudam, mas o princípio permanece sem o mesmo. Qualquer sistema que negue a liberdade de consciência e exija obediência à força está preparando o caminho para a marca da besta. Deus nunca força nada. Jesus nunca pediu o apoio do braço forte do Estado. Ao passo que a besta, o chifre pequeno, ele mesmo necessita tanto do poder coercitivo do Estado para impor seus dogmas que ele mesmo se tornou um Estado para poder usar o poder opressivo do Estado. Porque como suas doutrinas não têm fundamento na Bíblia, a besta usa o aparelho do Estado para fazer valer seus interesses religiosos. Por isso, mais importante do que identificar um chip ou uma moeda é garantir que seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro e, para tanto, você precisa receber o selo de aprovação do céu, o selo de Deus. Deus fez um pacto de sacrifício. Todos que entram para esse pacto devem fazer um sacrifício. Hoje não precisamos sacrificar animais porque Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Mas a cada participante do pacto eterno é exigido um sacrifício diário, a morte do velho homem para que possa, enfim, refletir o caráter de Jesus. Somente nos que refletirem o caráter de Cristo será colocado o selo de Deus. Muitos ficam esperando as coisas melhorarem para poderem se aproximar de Deus. Outros aguardam que as profecias se cumpram diante de seus olhos para só então começarem a se preparar. Mas essa espera é uma ilusão perigosa. O coração que hoje não se entrega a Cristo dificilmente o fará quando a pressão do mundo inteiro cair sobre os fiéis. A preparação não acontece de repente. Ela é resultado de uma caminhada diária de oração, estudo da palavra e obediência prática. Assim como um soldado não aprende a guerrear no campo de batalha, mas nos treinamentos prévios, também o cristão não será fiel na hora da tribulação, se não aprender a ser fiel em tempos de paz. Aqueles que adiam sua decisão estão construindo sobre a areia, e quando vier a tempestade, sua fé não resistirá. Sem contar que podem perder a vida de repente, num acidente ou por uma doença. Mas os que desde agora se apegam a Cristo em cada detalhe da vida, por menor que pareça, estarão fortalecidos para enfrentar a crise final e permanecer de pé quando o mundo inteiro se prostrar diante da besta. Se enfrentarmos nossas batalhas diárias juntos com Cristo, quando chegar a grande prova, estaremos preparados, porque nesse conflito final, a verdadeira marca será a fidelidade a Deus ou à besta. E os que já estão acostumados a obedecerem Deus em tempo de paz, estarão preparados para obedecerem na tribulação. Mas os que não levam a sério a vida espiritual hoje, infelizmente, quando chegar o momento da crise, abandonarão as fileiras do exército de Deus e mudarão para o lado mais fácil, mais popular, para nunca mais voltarem e estarão para sempre perdidos. Por isso, hoje é o tempo da decisão. Não é na hora da crise que o caráter será moldado, mas agora, nas pequenas escolhas da vida diária. Jesus disse para sermos fiéis nas pequenas coisas, e é assim que será feito nosso preparo. Cada ato de obediência, por mínimo que seja, fortalece nossa fé. Cada renúncia ao pecado nos aproxima do Senhor. Quando a tempestade vier, será tarde demais para construir raízes. Que cada um de nós escolha permanecer firmes em Cristo, para que naquele dia possamos estar de pé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.